E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Carlos, engenheiro civil e proprietário da construtora Act. E hoje eu estou aqui no computador para mostrar para vocês um pouco sobre fluxo de caixa, como fazer um fluxo de caixa. E eu vou falar também um pouco sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta simples, mas que é muito importante para tomar decisão dentro da sua empresa. Então, primeiramente, eu vou passar item por item, o que é que significa cada um, e depois eu falo um pouco sobre como é que eu formulei o fluxo mesmo, com as fórmulas e a tabela. Então, para começar, você tem que ter uma noção básica do que entra e do que sai do seu caixa. Simplificando, o que pode entrar é o capital. O que é que eu quero dizer com capital? Capital nada mais é do que o dinheiro que você usou para investir inicialmente ou mesmo periodicamente na sua empresa. Então, é aquele dinheiro que você tirou do próprio bolso e aportou para começar o funcionamento da empresa. O que mais pode entrar? Venda à vista e venda a prazo. E claro, se a gente tem que saber o que entra, a gente tem que saber principalmente o que sai do nosso caixa. Compras à vista e compras a prazo é o mesmo esquema da venda à vista e venda a prazo. A gente geralmente compra com o nosso fornecedor e o nosso fornecedor tem a política de pagamento deles. Pessoal e encargos, o que significa isso? Pessoal e encargos é tudo aquilo que está relacionado com o seu funcionário. Então é o salário, 13º, hora extra. Depois a gente tem aqui gastos administrativos. O que são os gastos administrativos? Nada mais é do que o gasto que você tem com o funcionamento da sua empresa. O que é que significa isso? Se você precisa pagar aluguel, vai entrar nos gastos administrativos. Se você precisa pagar um condomínio, ou mesmo pagar a limpeza, ou terceirizar algum serviço para funcionar a sua empresa, entra nos gastos administrativos. Logo em seguida vemos despesas comerciais. Existe uma diferença aí entre gastos administrativos e despesas comerciais. As despesas comerciais estão relacionadas com a venda. Então, se você precisa pagar comissão para o seu funcionário, ou mesmo se você precisa pagar o marketing para efetuar as vendas, vai entrar aqui nas despesas comerciais. Lá quando a gente for falar sobre DRE, que é o demonstrativo de resultado da empresa, a gente vai entender mais ou menos por que essa separação acontece. O lucro operacional da empresa, ela está relacionada com gastos administrativos. Então, quando a gente for falar sobre lucro operacional e lucro líquido, a gente vai entender melhor. Logo em seguida, a gente vê aqui aquisições. O que são as aquisições? Em geral, você pode pensar em aquisições como gastos com móveis e utensílios. Se você teve que comprar máquinas, uma escavadeira, um caminhão, uma máquina de fazer sorvete, por exemplo, dependendo da sua empresa, você vai colocar ela aqui em aquisições. E por último, a gente tem aqui antecipação de lucro e prolabore. O que significa isso? Prolabore nada mais é do que o salário do dono, o salário dos acionistas. Como eu estou falando mais aqui para pequenas e médias empresas, geralmente o dono é o administrador da empresa. Então, você tem que estipular um prolabore, um salário para você não sair tirando de forma aleatória o lucro da sua empresa e gastando com gastos pessoais. Então, certo, para continuar aqui, a gente tem acréscimos e decréscimos. O que é que significa acréscimos e decréscimos? Eu vou pegar aqui o total do que entrou e vou subtrair o total que saiu. No caso aqui, 110 menos 41 dá 69. E esse acréscimo ou decréscimo, ele vai ser somado ao saldo inicial e vai dar um saldo final do fluxo de caixa daquele período. Então, no exemplo aqui, o saldo inicial é 0, justamente porque a gente acabou de abrir a empresa ainda não tem caixa, então é o primeiro período, vai iniciar com 0, e então eu tenho um saldo final total daquele período. Por exemplo, o saldo final de janeiro aqui, 69. Como é que vai ser no período seguinte? 100, que seria o total de entradas, menos 95, que seria o total de saídas, eu tenho R$5. Mais o fluxo de caixa final do período passado, vai ser o fluxo de caixa inicial desse período, temos aqui R$74. Vou partir agora para um exemplo prático, para você entender como é que funciona a tabela em si. Certo, eu tenho aqui a nossa tabela, tá zerada, e aí eu vou preencher junto com vocês. Eu vou dar números aqui só para exemplificar o nosso caso. Então, digamos que eu tenho uma construtora e o meu investimento inicial é de R$70 mil. E aí eu sei que eu vou ter um sócio e que ele vai conseguir colocar 5 mil de 2 em 2 meses. Pronto, começamos a provisionar o nosso fluxo de caixa. Certo, como se trata de uma construtora, vamos falar primeiro sobre os gastos, sobre o que saiu do caixa. Então, compras à vista e compras a prazo. Compras à vista, estamos falando aqui de material. Digamos que a gente demora aqui 3 meses para fazer a nossa casa. Vamos dividir aqui os gastos de compra à vista como 20 mil no primeiro mês,
15 mil no segundo mês e 10 mil no terceiro mês. E aí, sobre compras a prazo aqui, eu vou colocar aqui, eu gastei R$2.000 em 3 vezes. Esse aqui foi o gasto de uma primeira casa, digamos que eu fiz 2 casas em 6 meses. Então vamos lá, é só a gente repetir, 20 mil, 15 mil e 10 mil. E aí o material que eu comprei aqui a prazo, ele vai funcionar para as 2 casas. Então vamos deixar aqui que eu gastei só os R$6.000 a prazo. Vamos agora para pessoal em carros. Pessoal em carros também eu vou fazer como se eu estivesse gastando ali 20 mil, 25 mil reais para a primeira casa, 20 mil, 25 mil reais para a segunda casa. Então digamos que 25 mil reais para a primeira casa. Vamos dividir aqui em 3 partes iguais, então 25 mil, vou dividir por 3, primeira, 25, dividir por 3 na segunda, e 25, dividir por 3 na terceira, certo? E aí na segunda casa eu tive ali uma curva de aprendizado e eu consegui fazer essa casa gastando menos em mão de obra. Então digamos que eu economizei aí R$3.000, então vou dividir 22 mil em 3 partes iguais. Claro que tudo aqui é um planejamento, a gente vai tentar seguir esse planejamento o melhor possível, mas a gente tem que sempre pensar que aqui o nosso planejamento a gente tem que seguir ele a risco, mas que podem acontecer mudanças, e é por isso que a gente tem aqui um fluxo de caixa para a gente entender o que aconteceria se eu gastei mais com material ou se eu gastei menos com mão de obra, o que acontece com o nosso fluxo de caixa. Vamos para os gastos administrativos. Então, dentro dos gastos administrativos aqui, digamos que seja um gasto simples com água, energia e a limpeza ali da obra. Então vamos botar aqui R$300 por mês. Pronto. Despesas comerciais. Aqui, como é que eu faço? Eu vou falar sobre a minha experiência. Eu coloco aqui nas minhas despesas comerciais os gastos que eu tenho com taxas de prefeitura, com cartório, com despachante que eu tenho que terceirizar muitas vezes, então eu coloco nas minhas despesas comerciais. Então digamos que eu gaste aqui R$10.000 de despesas de taxas e de cartório e que isso seja dividido em 3 partes iguais. Então 10 mil dividido em 3. Eu estou fazendo isso aqui da forma mais devagar e mais simplificada possível. Estou digitando de um por um, mas você, com certeza quem tem experiência com Excel vai completar essa tabela rapidamente. Em 5, 10 minutos você está com ela toda completinha, já está entendendo o seu fluxo de caixa, certo? Então 10 mil dividido por 3. Digamos que na segunda casa eu tive também ali uma curva de aprendizado, também percebi que tem algumas taxas que eu já paguei na primeira parte, porque eu comprei o mesmo terreno, comprei um terreno e já paguei todas as taxas na primeira parte, entendeu? Digamos que eu gastei R$6.000 de taxa, dividido em 3 vezes, em 3 partes iguais. Dividido por 6 mil, dividido em 3, e por 6 mil, dividido em 3, certo? Continuando agora, vamos falar sobre aquisições, que eu preciso para construir uma casa. Então eu vou precisar de pá, de carro de mão, de picareta e todos esses materiais aí para entrar aqui em aquisições, porque eu vou comprar eles uma vez só e ele vai servir para as outras construções durante um determinado período, dependendo do tanto de tempo que vai durar aquele maquinário. Eu vou colocar aqui que a gente gastou R$5.000, são números que eu estou chutando aqui. Gastou R$5.000 para comprar esse material e foi dividido em 2 vezes. 5 mil dividido em 2, 5 mil dividido em 2. Aqui esse mesmo material vai ser o que eu vou usar para construir a segunda casa. Antecipação de lucro e prolabore. Então, se você é dono de empresa, provavelmente você certo, vamos pra frente. Antecipação de lucro e prolabore, R$1.100 por mês. Pronto, tá feito aqui os nossos gastos de saída. E agora? Então, o que é que a gente já pode fazer de leitura aqui desse fluxo de caixa? Sem mesmo a gente colocar as nossas vendas. Você já percebe que o investimento que eu fiz inicial não dá conta de construir nem mesmo uma casa para começar a vender. O que é que pode ser feito? Primeiro de tudo, eu posso diminuir o tamanho da minha casa, eu posso diminuir o gasto que eu vou ter com aquela casa dentro do meu planejamento. Claro que menor a casa, menor vai ser o valor que eu vou vender ela. Mas é importante a gente ter essa leitura inicial aqui. E em segundo lugar, a gente pode antecipar aqui o investimento do acionista. Digamos que ele pague 5 mil por mês, então eu vou acrescentar aqui mais 5 mil nesse mês e 5 mil nesse outro mês. Aqui já deu uma ajudinha, a gente estava menos 18 mil, agora estamos com menos 13 mil. A gente tem que agora enxugar 13 mil dos nossos gastos para a gente ter condições de produzir uma casa inteira sem estar no vermelho. Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Dentro dos nossos custos, o que é que acontece? A gente tem aqui compras à vista, que a gente gasta R$20.000 no primeiro mês, R$15.000 no segundo mês, R$10.000 no terceiro mês. Só que o que acontece? Nós vamos enxugar custos, então vamos diminuir o tamanho da nossa casa, vamos diminuir o tamanho da nossa construção. Claro que tudo depende de um planejamento, tudo depende de um orçamento prévio, então não é simplesmente chutar valores aqui, você tem que ir lá olhar o que você pode enxugar dentro do seu orçamento, o que você pode diminuir. Então, diminuir aqui R$5.000 no
segundo mês de economia, e no terceiro mês, digamos, que diminuiria R$3.000 em custos, certo? Em seguida, em pessoal e encargos, como a gente vai fazer uma construção menor, a gente vai gastar menos. Digamos que é R$20.000 na mão de obra da casa, dividido em 3 partes, 6.666 para cada mês. E por último, a gente já está quase lá no positivo, no nosso fluxo de caixa do terceiro período, estamos menos 200. E já que a gente tem aqui gastos administrativos em R$300 por mês, diminuir para R$200 por mês, já que a gente vai ter menos gastos relacionados com a construção dessa casa. Diminuindo de R$300 para R$200 por mês, a gente percebe que estamos operando no azul, então conseguimos com que o investimento inicial coubesse no nosso orçamento para a construção de uma casa. Digamos que a gente vendeu a casa por R$110.000, então vamos lá, colocar aqui R$110.000. Pronto, vendemos a casa por R$110.000 em abril. A partir daí a gente tem folga suficiente no nosso caixa para construir uma segunda casa com tranquilidade e até mesmo fazer investimentos, ou seja, eu já estou prevendo que vou ter uma folga no meu caixa, então eu posso começar a procurar novos terrenos para fazer uma nova construção, ou mesmo investir em tecnologia, investir em maquinário novo para agilizar a construção das próximas casas. Então, digamos aqui no nosso exemplo que achei mais 2 terrenos, cada um no valor de R$20.000, vou gastar então R$40.000. Eu vou colocar aqui em aquisições R$40.000. E aí eu vejo que ainda tem uma sobra aqui de 5.900, que é tranquilo. Digamos que a gente vendeu a casa em junho por 120.000. Pronto. Então a gente vê aqui que no final do nosso caixa sobraram 125.900. E aí eu peço que você não confunda. Isso daqui não significa que a sua empresa teve um lucro de 125.900. Cuidado. O que é que vai acontecer aqui? A partir daqui a gente vai elaborar a DRE, Demonstrativo de Resultado da Empresa. No Demonstrativo de Resultado da Empresa, a gente vai provisionar o imposto de renda, a gente vai descobrir qual foi o nosso lucro operacional, qual foi o nosso lucro líquido, markup e o retorno que a gente tem que distribuir para os nossos acionistas e para o dono da empresa. Então, cuidado, não confundir o caixa com o lucro da empresa. É isso aí, se você quiser que eu faça um vídeo falando do demonstrativo de resultado dessa empresa e mostrando se essa empresa obteve lucro ou não, já deixa no comentário aí se você acha que essa empresa teve lucro ou não e quanto foi mais ou menos o lucro dessa empresa. Eu vou lá, vou responder o seu comentário e deixa no comentário aí se você quer um vídeo falando sobre o demonstrativo de resultado dessa empresa, viu? Valeu, curte, compartilha. Eu sou o João Carlos da Construtora Act. Valeu!